Boa tarde, na paz do Senhor. Nós estamos agradecidos a Deus e, antes de qualquer coisa, nós louvamos a Deus pela vida do nosso reverendo. Agradecemos a Deus pela oportunidade de fazer parte dessa igreja, participar com os irmãos de um momento tão especial que tem sido a escola bíblica e como Deus tem conduzido essa escola, né? Quando Deus tem conduzido esses estudos, então nós ficamos assim, bem perplexos, né? E como é que Deus faz as coisas? Graças a Deus por isso. Estamos aqui para estudar um pouquinho um livro da Bíblia. Eu creio que não vamos esgotar todo o assunto, né? Mas é bom, vamos dar uma pincelada num dos profetas menores, que ele fala, aliás, todos os profetas falam hoje, né? Se pudéssemos colocar numa galeria ou diante de nós a fala, vamos dizer, ao vivo, né? Dos profetas menores da Escritura. Eu sei que de Oséias a Malaquias, todas as palavras, elas cabem muito bem no nosso dia a dia hoje, no nosso viver, não só como cristãos, mas também como cidadãos, né? Como cidadãos. Nós tiramos muitas lições, tiramos muitos exemplos, estamos sempre envolvidos com coisas que, se você dá uma paradinha, você lembra, poxa, isso já aconteceu. Amós falou sobre isso, Ageu falou sobre isso, Miqueias falou sobre isso. Então a Bíblia é atualíssima, como a gente costuma dizer, né? O jornal mais atual que vai sair no dia de amanhã. A Bíblia já tem tudo isso aí para a gente examinar. Louvado seja Deus. Louvemos a Deus mais uma vez pela oportunidade de estar aqui para estudar a palavra de Deus. E, irmãos, nós vamos estudar um pouco sobre Ageu. Ageu é aquele, podem abrir a sua Bíblia aí no livro de Ageu, que a primeira coisa que vamos fazer é ler o livro. Ao observar o tamanho do livro, eu acredito que todo mundo já leu um pouco Ageu, né? É um dos menores mesmo, é um menor, né? Um dos menores, porque os profetas menores, a questão aí é achar, né? Vamos dar um tempo para todo mundo achar. Ele não é muito familiar aos dedos, dá para perceber. Certos livrinhos têm uma dificuldade. Me lembro que uma ocasião uma irmã ouviu o pastor Geraldo falar assim, lê aí em Sofonias. Aí ela disse, que? Sanfona? Aí o pastor Geraldo, Sofonias, irmãzinha, abre aí. Aí ela disse, tem isso na Bíblia? Então, quer dizer, são livros, é um livro de 3 capítulos só, mas ela não tinha percebido ainda. São livros pequenos, a pessoa não usa muito, não é muito usual ler esses livros, mas eles são de uma mensagem tremenda. Todo mundo encontrou Ageu? Lá na galeria também? Amém. Então vamos dar uma lida no profeta Ageu, a partir do capítulo 1, depois vamos conversar um pouquinho sobre ele, vamos compartilhar aqui algumas coisas, né? Trazer à memória algumas coisas. Então vejamos, eu leio um versículo, vocês leem outro, pode ser assim? Pode ser que a nossa versão não combine tanto, né? Alguns têm versão, a Bíblia está na versão atualizada, alguns têm NVI, outros têm corrigida, mas acho que dá para a gente se consertar pelo caminho, tá? Então vejamos, no 2º ano do rei Dario, no 6º mês, veio a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, governador de Judá, filho de Sealtiel, e a Josué, o sumo sacerdote, filho de Jeozadaque, dizendo, tempo de edificar a casa do Senhor. Veio, pois, a palavra do Senhor
por intermédio do profeta Ageu, dizendo: ora, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos. Saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos. Diz o Senhor dos Exércitos: esperaste muito, mas veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxeste para casa, eu o dissipei com um sopro. Por que causa? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que está em ruínas, enquanto correis cada um de vós à sua própria casa. Mandei vir a seca sobre a terra, sobre as colinas, sobre o trigo, sobre o mosto e o azeite, sobre tudo que a terra produz, como também sobre os homens, os animais, sobre todo o seu trabalho. Como se o seu Deus temeu o povo diante do Senhor. Então Ageu, mensageiro do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. A casa do Senhor dos Exércitos. E ao 24º dia do 7º mês. Agora o capítulo 2, vamos fazer diferente. As irmãs leem o primeiro, os irmãos leem o segundo. Tá bem assim? Vamos nós, irmãs. No 2º ano do rei Dario, no 7º mês, ao 21º dia do mês, veio a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Ageu, dizendo: quem há entre vós, dos sobreviventes, que viu a casa na sua primeira glória? Em que estado a vedes agora? Não é como nada aos vossos olhos? Povo da terra, diz o Senhor. Diz o Senhor dos Exércitos. Irmãs, segundo o pacto que fiz convosco, quando saíste do Egito, o meu espírito habita em meio de vós. Não temais. Abalarei todas as nações, as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória nesta casa, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Perguntai agora aos sacerdotes acerca da lei, dizendo: não. Então perguntou Ageu:
Se alguém que for contaminado pelo contato com o corpo morto, tocar em alguma coisa, ficará ela imunda? Sacerdotes responderam, ficará imunda. Imundo é. Agora, considerai o que aconteceu, ou acontece, desde aquele dia, antes que se lançasse pedra sobre pedra, no templo do Senhor. Isso. Feri-vos com queimadura, ferrugem, com saraiva, e em todas as obras das vossas mãos. Não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. Amém. 19. Ainda a semente no celeiro, a videira, a figueira, a romeira, a oliveira, ainda não dão seus frutos. Todavia, desde esse dia vos... Fala Zorobabel, governador de Judá, dizendo, abalarei o céu e a... Seu irmão, naquele dia diz o Senhor dos Exércitos, tornai-me-ei, ó Zorobabel, servo meu, filho de Sealtiel, diz o Senhor, eu te farei como um anel de Selá, porque te escolhi, diz o Senhor. Amém? Podem sentar, irmãos. Vamos manter nossa Bíblia aberta aí. Em Ageu. E vamos ver esse Ageu. Em primeiro lugar, quem é ele, né? Quem é ele? Quem é esse Ageu? Ageu é um judeu, dentre outros, que voltaram do cativeiro. É bem verdade, irmãos, quando Judá foi em cativeiro, toda a nação Judá, quer dizer, toda a nação formadora do Reino do Sul foi levada em cativeiro. E estava reduzido, né? O Reino do Sul estava bem reduzido. Não era todo o Reino de Israel. O Reino israelita, do começo da monarquia, constava de 12 tribos. E essas 12 tribos, dentre essas 12 tribos, 10 formaram o Reino do Norte, quando houve a divisão do reino. E esse Reino do Norte, ele se aprofundou na idolatria e nos desmandos espirituais de tal forma que Deus, depois de adverti-los, de chamar a sua atenção, de enviar profetas, como nós vamos ver aí num texto bíblico de Reis, capítulo 17, você vai ver que Deus, ele tratou de falar muito, 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 porque não é a vontade de Deus que alguém se perca. Não, Deus não descarta. O ser humano criado por Deus é alvo do amor de Deus. E Deus, todo o esforço divino, através dos profetas, tanto nos primeiros dias, tá? Antes do governo sobre os reis, mesmo com sacerdotes e levitas, o povo ainda caminhando para Canaã, depois do povo instalado em Canaã. Então, todo o tratamento de Deus era no sentido de quê? Restaurar o culpado. A transgressão que o povo de Deus cometia, a transgressão do povo, os erros do povo, Deus nunca condescendeu, quer dizer, Deus nunca pôs a mão por cima. Deus nunca, vamos dizer assim, fez por menos.
ele sempre chamou atenção e muitas vezes de forma bem severa. A maioria das vezes em que Deus chama a atenção do povo é de forma bem severa. Mas nisso tudo, ele vem revelando o amor dele. Porque quando Deus chama uma atenção do povo, seja de um rei, seja de quem quer que seja, quando ele chama a atenção, o objetivo de Deus é cuidar. Fazer com que aquela pessoa chegue ao conhecimento da verdade e se arrependa. Então a fala de Deus, através dos profetas, era visando arrependimento. O arrependimento levando à confissão. A confissão produzindo o abandono do erro. Consequentemente, Deus quer restituir a mesma glória, o mesmo cuidado para com esse povo. E quando há um arrependimento profundo, ele faz até muito mais do que antes. Então isso você vê em todo o percurso do Antigo Testamento. Quando o povo pediu o rei, Deus concedeu Saul. Depois chegou a época do rei segundo o coração de Deus, que foi Davi. Salomão também foi um rei que atuou debaixo da potente mão de Deus, debaixo da condição até certo ponto, foi aquele rei que correspondeu. Muito bem, mas depois de Salomão, começa a idolatria ali, aí aconteceu um rei que vocês conhecem, que é Jeroboão, e ele fez o povo errar. Particularmente, os reis das tribos do norte. Essas tribos do lado norte, elas, vamos dizer assim, treinadas, ensinadas por Jeroboão, como rei, ele mandou fazer 2 bezerros de ouro, e nas extremidades do reino, ele colocou cada uma delas um bezerro. E esses bezerros, ele dizia para o povo que o povo poderia adorá-los. E o povo começou, inclusive, ele fez assim como que, querendo assemelhar ao culto genuíno. Então, ele fez sacerdote, ele nomeou sacerdotes, qualquer pessoa lá, não tinha a linhagem de Levi, ele desconheceu. A Bíblia diz isso, não vou procurar aqui agora, vamos ler não. Mas a Bíblia diz isso, se você ler o livro de 1 Reis, você encontra isso lá. Então, o que acontece? O povo foi se desviando cada vez mais, cada vez mais. Depois de Jeroboão, com os bezerros, a iniquidade dos bezerros, então vem um outro rei pior ainda, que foi Acabe, agora com a abominação de Baal. Acabe consentiu a idolatria a Baal, o culto a Baal. E o povo continuou. A capital desse lado do reino era Samaria. Samaria começou a ter tantos altares, tantas edificações e tantos rituais, tudo isso voltado. Alguns adoravam bezerro de ouro. Em outra época, conforme o rei, eles adoravam Baal mesmo. O período de Acabe foi Baal mesmo. E Deus, depois de chamar a atenção, falar através dos profetas, falar diretamente para reis, vocês sabem, creio que todo mundo conhece o confronto de Elias com os profetas de Baal, certo? Todo mundo lembra? Elias confrontando os profetas de Baal. Época do rei Acabe. Depois, Eliseu, sucessor de Elias, também combateu muito o culto idolátrico nos sucessores de Acabe. Mas eles não deram ouvido aos profetas que falaram, e Deus, então, permite a Assíria chegar junto e levá-los em cativeiro. Vocês ouviram ontem aqui, na história dos grandes impérios, que a crueldade da Assíria. Deus permitiu essa gente cruel servir de vara de açoite para o seu próprio povo. Porque pelo fato de estarem no Reino do Norte e pelo fato de estarem pervertidos na idolatria, eles continuavam sendo alvo do amor de Deus. Muito bem. E a Síria, ao chegar lá, o que a Síria fez? Ela esvaziou a região do Reino do Norte, levando a maioria para as regiões da Síria. Várias cidades, não foi para um lugar só, para várias cidades, espalhou-os. E trouxe gente da Síria para morar na região do Reino do Norte.
Então, esse pessoal que veio de lá para cá, eles não conheciam, não sabiam nada sobre Jeová, sobre o Deus de Abraão, não conheciam nada. Trouxeram os seus deuses, trouxeram os seus rituais, trouxeram suas oferendas. Bem, o grupo que foi daqui para lá, quer dizer, já tinham se desviado mesmo, continuaram desviados, a grande maioria se dispersou, se espalhou. Mas o certo é que, nessa devassidão que houve, né, esse espalhar do povo de Deus, eu sei que Deus está observando o seu povo. Aí surge também os samaritanos, é mais ou menos nessa época, e não se ouve mais falar do Reino do Norte. Então, o Reino do Sul é Judá. Quem é Judá? 2 tribos formam o Reino de Judá, Reino do Sul, que é Benjamim e Judá. A capital do Reino do Sul é Jerusalém, o centro de adoração para o povo israelita. Era também a cidade do grande rei, era a sede do governo geral, enfim, Jerusalém. Quando Jerusalém, quando Judá percebe que acontece? Samaria tinha saído, os samaritanos tinham ido todos embora, Reino do Norte tinha se dissipado. Judá não fez por menos, começou, ao invés de agora se mostrar contrito, se mostrar temente, humilhados diante de Deus, o que eles fazem? Eles também dão abertura para a idolatria. Judá foi aos poucos entrando na idolatria, e a Bíblia diz, abre sua Bíblia um pouquinho aí, deixa marcadinho aí o livro de Ageu, e vamos lá em Reis. Segundo, vamos ver ali as causas. Segundo Reis, capítulo 17, não vamos estudar esse texto todo, não. É bom você assinalar assim na sua Bíblia, para depois você ler com calma em casa, porque Deus não estava como que zangado com o seu povo e, vamos dizer, enxotou todo mundo para a Babilônia, não. Entendeu? Deus estava corrigindo o seu povo com muito amor, a vara de correção de Deus muito amorosamente estava sobre o seu povo. Capítulo 17 começa contando a saída, a queda do Reino do Norte. Nós não vamos olhar essa questão do Reino do Norte, não. Aí você vai ver aí o que aconteceu, como é que esse povo tratou as coisas de Deus. O rei da Síria vai lá e toma todo mundo. Veja aí capítulo 17, e você vai ver no versículo, já no finalzinho, no versículo 37, aliás, a fala dos profetas, é importante que você guarde, porque aí no versículo 34, está falando o que os profetas diziam. Até o dia de hoje, o povo que ficou lá misturava o culto. Depois no 35, 36, 37, que é o ideal mesmo. Quanto aos estatutos, às ordenanças, à lei, ao mandamento que para vós escreveu, esse tereis cuidado de observar todos os dias. Não temereis outros deuses, do pacto que fiz convosco, não vos esquecereis. Não temereis outros deuses, mas ao Senhor vosso Deus temereis. Ele vos livrará da mão de todos os inimigos. Contudo, o que acontece? Eles não ouviram, antes fizeram segundo o seu antigo costume. Quer dizer, Samaria foi levada dessa forma. Aí você vai adiante, passa para segundo Crônicas,
capítulo 36, capítulo 36, e você vai ver aqui Deus falando a respeito de levar o povo e levar tudo que havia do templo para a Babilônia agora. E Deus manda para a Babilônia. No versículo 20, olha só, os que escaparam da espada, a esses levou para a Babilônia. Não estou lendo o contexto todo não, apenas dando uma pincelada. E se tornaram servos dele, de seus filhos, até o tempo do reino da Pérsia, para se cumprir a palavra do Senhor, proferida pela boca de Jeremias, até havia a terra gozado dos seus sábados, pois por todos os dias da desolação repousou, até que os 80 anos se cumpriram. E aí, o restante aí vai dizer do resgate. Mas você vai ver que o povo, além da idolatria, ainda tinha a violação do culto. Então foram em cativeiro por causa disso. Judá principalmente. Quando Ciro dá a ordem para eles voltarem, aí esse versículo seguinte, o versículo 22, no primeiro ano do rei Ciro, ele passa pregão e convida e convoca todo judeu que estivesse em Babilônia para voltar. Ele não obrigou, mas deu, cada um vai. É corrente geral que devam ter voltado para Jerusalém uns 50 mil judeus. Mas esses 50 mil judeus não representam a totalidade de quem morava lá. Que foi um grande grupo para lá, e durante 70 anos eles se multiplicaram. Só que esse grupo que volta, 20% desse grupo eram sacerdotes e levitas. Então veio mais quem estava assim, devotado, com vontade de restaurar o culto ao Senhor. A grande maioria dos judeus permaneceu lá em Babilônia, já estavam prosperando lá e ficaram por lá. Ageu veio nessa leva. Eu não posso afirmar para vocês se Ageu, eu creio que Ageu, ele pode ter nascido lá. Ou ele pode ter ido muito criancinha para lá. Porque o que nós sabemos de concreto é que 70 anos ficaram em Babilônia. Isso é questão fechada na Escritura. 70 anos. E ao retornar, então aí você tem o que você leu aí nesse primeiro capítulo, primeiro versículo e capítulo de Ageu. Veio a palavra do Senhor. Mas veja bem, por que vem a palavra do Senhor já aqui para Ageu desse jeito? O povo veio com uma ordem do rei da Pérsia, de que chegando em Jerusalém, o que é que eles deveriam fazer? Quem sabe o que é que eles deveriam fazer de princípio, ao chegar lá? Quem sabe? Construção do templo. Restaurar em primeiro lugar o quê? O culto. A primeira coisa que deveriam fazer era isso. Bem que eles tentaram, e a gente agora, olhando daqui para lá, tá? Olhando daqui para lá, com tudo que a Escritura descreve, nós vemos que aquilo que deu, porque Deus chama a atenção deles, eles foram negligentes, porque eles começaram a lançar os primeiros fundamentos do templo, mas aí houve uma ameaça. Porque quando eles retornaram lá de Babilônia para cá, imagine você ficar fora da sua terra um tempão e deixar lá um terreno que está lá em nome do seu bisavô. Então, por ordem sucessória, ele é teu. Você tem até o documento que aquele terreno é teu, mas você nunca mais foi lá. Você sabe que tem a terra lá, alguém te dá nota, que tem a terra, tem tudo lá. E aí, já tem gente morando lá e não é seu parente. Entendeu? Aqui no estado do Rio, nem se brinca em deixar, né? Vamos dizer assim, um mês. Quanto mais 70 anos. Imagina. Acho que nem uma semana. Eu acredito que nem semana, né? Deixar uma casa sem ar de vida durante uma semana, você vai encontrar morador lá, com certeza. E morador se dizendo dono. Agora imagine o que é voltar um grupo de pessoas e chegar num lugar e tem gente morando lá.
e chega com um edito do rei na mão. Nós temos ordem para edificar o templo, para começar o culto ao Deus de Israel. Eles vão dizer, eu não conheço esse Deus. Se bem que sabiam quem era, mas também para perturbar, né? Aí vão criar a situação. E aí, o povo vendo aquela ameaça, o povo esmoreceu. Esmoreceu. Então, cada um tratou de fazer a sua casa. Foram cuidar, não tinha, eles tinham que fazer. O desafio que eles enfrentaram, irmãos, é coisa séria. A gente, às vezes, lê alguma publicação a respeito, alguns escritos, e dizem que o grande desafio dos judeus que retornaram, dizia a respeito a quê? Não tinham casa, a cidade estava sem muro, o templo já não tinha mesmo, mas não tinha nada que demarcasse aquele território como sendo propriedade deles. Então era uma situação séria. E Esdras capítulo 4, querem examinar? Esdras capítulo 4, vamos abrir lá um pouquinho. Essa tarde aqui é para manusear a Bíblia? Então vamos lá, então vamos achar. Vamos dar um passeiozinho em Esdras, capítulo 4. 4, versículo de 1 até o 5. Vamos ver a ameaça. Que ameaça que sofreram? Agora, interessante que é gente que não era antigo morador, não, hein? Você vai perceber que é gente do outro território, território do norte, é que estavam lá se avorando de dono, tá? Então, vamos ler? Ora, quem pode ler comigo? Ora, ouvindo os adversários de Judá, acharam, Esdras? Me desculpe, mas eu sei que tem gente que tem dificuldade de achar esse livro também. Depois de Reis, vem Crônicas. Depois de Crônicas, vem Esdras. Ajuda o novo convertido aí, o irmãozinho mais novo. Tem gente ali com dificuldade. Esdras, capítulo 4. Pronto? Versículo 1. Ora, ouvindo os adversários de Judá e de Benjamim, que os que tornaram do cativeiro edificavam o templo do Senhor, Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e ao chefe das casas paternas e disseram-lhe: deixa-nos edificar convosco, pois como vós buscamos o vosso Deus, como também nós lhe temos sacrificado desde os dias de Esarador, rei de Assíria, que nos fez subir para aqui. Responderam-lhe, pois, Zorobabel e Jesuá e os outros chefes das casas paternas de Israel: não convém que vós e nós edificamos a casa a nosso Deus, mas nós sozinhos a edificaremos ao Senhor Deus de Israel, como nos ordenou o rei Ciro da Pérsia. Então o povo da terra debilitava as mãos do povo, dizendo, inquietava, impedindo-os de edificar. E assalariaram contra eles conselheiros para frustrarem seus planos por todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dario, rei da Pérsia. Presta atenção, gente, nessa sequência de dificuldades que eles encontraram. Lançaram as bases. E aí chegam inimigos com ares de amigos. Se oferecem para ajudar. É deselegante não aceitar ajuda. É ou não é? Então, mas não aceitar, claro. Eles tinham que edificar o povo que o rei mandou edificar. Aí o que aconteceu? Você vê a sequência de coisas. Debilitou as mãos do povo, inquietava o povo, impedindo de edificar, e assalariaram gente para aconselhar mal, para frustrar os planos por todos os dias de Ciro, durante o reinado de Ciro, até o próximo rei. Então você vê que o inimigo lá usou essa tática invisível, o inimigo visível.
E nós sabemos que temos um inimigo invisível que faz a mesma coisa. É ou não é? Tenta impedir, traz um desânimo, traz esmorecimento. Isso tudo quanto à obra de Deus. Vamos chegar lá. Mas veja bem, o povo esmoreceu com essa avalanche de situações difíceis. O povo esmoreceu, deixou de edificar, parou a obra. Se você ler o restante do capítulo 4 de Esdras, você vai ver que a obra parou. Parou. Mas o povo continuou fazendo as suas casas. E vão se passando os anos, já tinha 14 anos já que eles tinham lançado os fundamentos. E ninguém falava nada, nada. Então Deus levanta o ânimo de Ageu, e Ageu vai falar com o governador. O assunto do livro de Ageu todo diz respeito aos projetos de Deus em prioridade. O incentivo de Deus a que as pessoas, os servos de Deus, as pessoas envolvidas com a causa de Deus, priorizem os seus projetos. Projetos de Deus em prioridade. Bom, acontece que Ageu levanta-se e fala com Zorobabel. E essa palavra que está aí no versículo 2, você vê aí, não veio ainda, vocês estão dizendo que não veio o tempo de edificar a casa. Então, como é que fica? Vocês podem edificar a casa de vocês, podem forrá-las, podem preparar a casa de vocês, e a minha casa vai ficar deserta? E aí, lá no versículo 12, Zorobabel, quando escuta essa palavra, ele se anima. Então, ele temeu a Deus. Aí, volta a edificar. Eles voltam a edificar e o inimigo volta a fazer ameaça. Só que, dessa vez, então eles resolvem assumir uma postura de coragem e mandam uma carta para o rei, dizendo quem eram eles, para procurar saber que se lá nos anais, né? Enfim, onde pudesse encontrar, entendeu? Alguma coisa, algum decreto de Ciro em relação àquela construção. Isso foi feito, encontraram, e aí eles tiveram que deixar em paz a construção, tanto do templo, quanto a construção do muro. Então você vê que o inimigo, ele se levanta assim com muita fúria, querendo impedir que você trabalhe no projeto de Deus. Mas se você é persistente, se a pessoa, se a igreja, se o cristão, se o fiel a Deus é persistente e se alia com o Espírito Santo para a feitura do trabalho, com certeza o inimigo vai bater em retirada. Há de se cumprir a palavra que Tiago diz: submetei-vos a Deus, resistir ao diabo e ele tem que dar no pé, né? Então, a realidade é essa: ao crente cumpre resistir. Pedro também diz que é preciso resistir na fé. Resistir na fé. Então, esse povo conseguiu voltar à construção. Mas veja bem, esse livro de Ageu, você encontra várias vezes. Bom, pelo menos alguém contou 16 vezes uma palavra assim: assim diz o Senhor, ou o Senhor Deus dos Exércitos me falou. 16 vezes nesses 20 e poucos versículos. Você vê que o livro é pequeno, o livro tem 2 capítulos, tem 20, são 10 no primeiro, são 15 no primeiro e 19, 23 no segundo. Quer dizer, você vê que são 38 versículos, não chega a ser nem 50 versículos no livro, e tem 16 vezes Deus afirmando: assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, autenticando a palavra, e o povo sabendo que essa palavra era Deus que estava dizendo. Tanto que o capítulo 1 e o versículo 13, Ageu é chamado de mensageiro do Senhor. Não trata-o como um profeta simplesmente, ele é um mensageiro, ele leva a mensagem de Deus. Então veja bem, tudo isso aí para encorajar o povo na edificação e na manutenção do culto. E outra coisa interessante também em Ageu é que esse governador, que é Zorobabel, ele foi nomeado lá por Ciro. Deus autenticou essa nomeação
E ele tinha a responsabilidade de trazer o povo para o culto, mas também fazer o povo reaprender o culto. Porque durante o período que o povo ficou fora, lá em Babilônia, os rituais que eram feitos, realizados em Jerusalém, não foram mantidos lá. A forma de cultuar em Jerusalém foi bem diferente da forma que eles cultuavam em Jerusalém. Em Babilônia, foi diferente da forma de Jerusalém. Porque lá em Babilônia não tinha o templo. Então, veja só, Deus queria que o povo reaprendesse. E Zorobabel era responsável por isso. Zorobabel, os sacerdotes e levitas. Tá? E não só reaprender os rituais, mas também, veja bem, o povo deveria, o governador, deveria ele mesmo conduzir o culto. Ele mesmo levar o povo à adoração. E a outra coisa forte que você encontra aí, é uma palavrinha que tem aí, nos versículos. Eu anotei aqui uma série deles, onde é que estão esses versículos. No capítulo 1, tem, a partir do versículo 1, capítulo 1, versículo 5. 5. Considerai o vosso caminho. Repetidas vezes essa frase aparece. Algumas Bíblias podem estar diferentes, mas considerai os vossos caminhos. O que quer dizer isso? Preste atenção, pare para pensar, veja se você está fazendo a coisa certa. Isso é repetido no livro de Ageu. Por quê? Nesse trabalho, nessa sequência de palavras também, Deus está querendo que o povo também invista nos negócios divinos. Então, um investimento para a causa de Deus, para a construção da casa de Deus, era necessário que houvesse da parte do povo. Então, Deus até indica para eles, no capítulo 1, aí no versículo, entre o versículo 6 e o versículo 11, eles para o povo ir, buscar a madeira, trazê-la para fazer a casa de Deus. Não era simplesmente, isso aí de falar cortar a madeira, significava investir do seu próprio bolso para trazer material para a construção do templo. E o povo estava como que inerte. Algumas Bíblias dizem assim, a vossa casa forrada. Quem tem uma Bíblia aí? A vossa casa forrada. Outras Bíblias está, vossas casas apaineladas. Tem isso? Então, quer dizer o quê? A casa estava, além de rebocada, pintada, e algumas delas bem forrada mesmo, contra o frio, entendeu? A casa estava pronta e muito bem arrumada. Então investiram para fazer a sua própria moradia. E Deus, agora através do profeta, diz, presta atenção, considere os teus caminhos, os vossos caminhos, a maneira como vocês estão cuidando dos seus interesses pessoais. Invistam na minha casa. Tragam a madeira, edifiquem a casa e eu vou me agradar dela. Ora, Deus não precisa de uma casa, mas Deus precisa da casa. Como se explica isso? Deus não precisa de uma casa para ele morar, porque a presença dele enche o céu e a terra. O universo inteiro está cheio da presença dele. Mas ele estabeleceu que tem que haver um lugar para ele se encontrar com o seu povo. Amém? Então Deus quer que esse lugar seja tão bem preparado de maneira muito melhor do que a minha própria casa. Se eu priorizo os interesses de Deus, então essa casa de Deus, ela vai ter tanto mais do que eu quero para a minha própria casa. Certo? Então Deus fala através do profeta para que eles prestem atenção na maneira como tratavam os interesses divinos, o projeto de Deus para eles. Retornarem da Babilônia, como Deus antes tinha falado
através do profeta, que eles haveriam de voltar. Ficariam 70 anos em Babilônia? Sim. Ao final dos 70 anos, eles voltariam. Voltariam. E ao voltar, então deveriam restaurar tudo, enfim. O culto, a maneira de estar, a maneira de cultuar, a oferta, os sacrifícios, deveriam fazer tudo. Melhor até do que antes, porque agora experimentaram a alegria de ter passado por tanta provação e estar vivo. Deveria ser envolvido numa atitude de muita gratidão. E isso não estava acontecendo. Então Deus chama a atenção do povo para uma outra coisa. No próprio livro mesmo, no capítulo 2, aí Deus chama o povo para pensar, para lembrar. E disse: vocês estão vendo essa casa? Quem viu a primeira casa? Grande parte deles não tinham visto a primeira casa. Grande parte deles não. Mas ouviram dizer. Sacerdotes mais antigos talvez tivessem visto a casa que foi destruída por Nabucodonosor. Certo? Então, Deus disse assim: olha, quando vocês olham para essa casa, vocês consideram que ela é muito, está muito fraquinha em relação àquela. Só que essa fala de Deus não era uma fala para frustrar o povo. Era para chamar a atenção deles, para resgatar as memórias. Porque em seguida, no capítulo 2 mesmo, você encontra Deus falando assim: olha, essa casa não é nada diante da primeira, é como nada aos vossos olhos. Então lá no versículo 5, ele diz: segundo o pacto que fiz convosco, quando saíste do Egito, o meu espírito está no meio de vós, não temais. O mais importante é que eu estou no meio de vós. A casa não tem a mesma aparência. Amém? Glória a Deus. A casa não tem a mesma aparência, mas eu encho essa casa de glória, porque eu vou estar nela. Quer dizer, o povo deveria pensar que não mereciam nem estar ali. Porque lembram da oração de Daniel, a oração de Neemias? Senhor, nós erramos, nós pecamos, fizemos que era mal, e o Senhor nos levou em cativeiro. Quer dizer, para observar bem, aquele povo não era nem para estar ali. Porque se Deus fosse simplesmente um exterminador de errados, Deus ia lançar todos eles no inferno e pronto. Mas Deus traçou um planejamento, segundo o qual levá-los ao forno da provação, depois acrisolá-los, eles ficarem bem purificados como a prata, trazê-los de volta para glorificarem o nome dele. E não seria uma coisa de segunda classe, não. A glória que viria sobre eles agora seria de uma forma muito grande, muito enorme. Deus trata isso com eles. Então o povo deveria observar isso. Eles estavam esmorecidos. E aí eles se animaram a trabalhar. Então tinha que haver, da parte do povo, né, da parte do governante, o sentimento de que ele não estava ali simplesmente cumprindo um papel, porque foram investidos de uma autoridade para governar. Não, ele estava ali, além de Ciro ter investido a autoridade nele, Deus estava investindo para que ele fosse o chefe do povo, o líder, né? Segundo, o povo tinha que reaprender os rituais do culto como agrada a Deus. Terceiro, o povo deveria investir financeiramente, para não só fazer a obra de Deus, reconstruir o templo, mas também enfeitá-lo, mantê-lo. A manutenção do templo de Deus era trabalho para eles fazerem. E não se sentir como que, graças a Deus a gente conseguiu um cantinho aqui, a gente fica aqui mesmo no chão aqui e tal. Não! Deus, quando restaura alguém arrependido, contrito, Deus quer fazer dessa pessoa um troféu. Amém, irmãos? Então aplauda o Senhor por causa disso.
Glória a Deus. Quantos de nós fomos restaurados por Deus e fomos totalmente transformados e agora somos um troféu na mão de Deus? Quantos? Amém? Então há muito motivo de ação de graça. Consequentemente, há muitos motivos para investimento financeiro na obra de Deus. Então, quando eu e você investimos na causa de Deus, na obra de Deus, nós não estamos simplesmente fazendo algo, como dizer assim, não, é uma oferta, o pastor pediu. Não, eu tenho que estar movido por esse sentimento. Nós estamos vendidos ao pecado, o diabo tentando nos levar, nos garfar para o inferno. O Senhor Jesus ficou na frente, tomou a nossa culpa, pagou a nossa culpa, pegou o investimento que Ele fez, nos cobriu e nos leva para junto do Pai, nos apresenta como filhos e agora diz, vai, faz a minha obra, trabalha para mim, cuida do que é meu, eu estou cuidando de você. Então, esse investimento que eu faço não é nada diante de tudo que Deus já fez. Ele já fez. E agora o que eu faço, eu estou vamos dizer, em pequeno porte, abençoando, retribuindo aquilo que Deus me fez. Então o povo, ouvindo essas coisas, eles se encorajaram. Mas ainda assim, havia pessoas, Deus quer restaurar por completo. Deus não se conforma só com a palavra, eu estou bem, eu agora estou bem. Então Deus, através do profeta, vai mais profundo. Então Deus começa a falar do tipo de culto que eles faziam. O culto como eles faziam. Possivelmente não havia uma devoção plena. Então Deus começa fazendo uma comparação. Aí no capítulo 2, no versículo 10 em diante, você vai ver que há a repreensão e há também promessa de bênçãos. A partir do capítulo 10 em diante. Então você percebe aí, quando Deus fala para o povo, mostra para o povo que viver em santidade não era um ato de um dia, ou de um dia solene. Num dia de festa, o dia da expiação era o dia do perdão. Não era simplesmente isso. Era necessário manter essa santificação. Então o que havia? É hora? Ah, é? Bom, se não aviso, eu não sei. Tá bom. Tá bom. Então vamos dar uma paradinha aqui, depois a gente conclui, tá? Então, quantos minutos, pastor? 15 minutos então, irmãos.